Acho que todo casal que é casado, em algum momento de sua vida, já pensou secretamente: ó Deus, casei com a pessoa errada. Sério? Ah, eu acabei de tomar a pior decisão da minha vida. Você tem que fazer o trabalho visionário quando está solteiro antes de trazer alguém para o cenário. Como é que isso parece? Você precisa começar com qual é o meu destino final. Um autor incrível, escritor, pastor da Union Church em Maryland, uma das igrejas que mais cresce nos Estados Unidos, meu irmão, pastor Stephen Chandler. Não tente consertar a pessoa que você está namorando. Não existe relacionamento em que você não precise se comprometer e abrir mão de parte do seu sonho. Aqui está uma das coisas que as pessoas dizem: ah, nós namoramos, nos divertimos, não deu certo, sabe? Não foi nada demais. Não. A coisa mais valiosa que você tem é o seu tempo. Você sempre pode ganhar mais dinheiro. Você nunca pode recuperar o tempo. Qual é o problema de ter relações sexuais em um relacionamento antes do casamento? Essa conversa, pode terminar alguns relacionamentos. Você diz que não deveríamos sair a menos que seja para casar. Não é mesmo? Sim, com certeza. O que significa isso? Assim, o único destino para namorar é o casamento. E se você entrar em um relacionamento e o casamento não for sua intenção, não que você tenha que se casar com a primeira pessoa que você namorar, mas se essa não for sua intenção de encontrar um cônjuge, você se meterá em problemas. Um dos meus pensamentos é: esse era eu. uma licença de casamento é a única licença que eles vão te dar, sem treinamento, sem educação, sem teste que você precise passar. Não é louco? Se você disser a eles que quer uma, eles simplesmente te darão. E há princípios que aplicamos para construir negócios, para ficar em forma, fitness, para acumular riqueza, e há princípios para relacionamentos tanto quanto. Mas se você não souber procurá-los, não vai encontrá-los. Você teve uma boa base ou treinamento quando estava crescendo como um jovem garoto, se desenvolvendo na adolescência e início dos 20 anos. Você tinha uma noção do que um casamento saudável e consciente parece ser? Sim ou não? Já estou te deixando desconfortável. Sabe o que é engraçado? Você disse, o que é proibido? E eu fiquei tipo, nada. E então, você começa com o que é proibido? Não. Então eu tenho pais fenomenais. Minha mãe e meu pai foram casados por 34 anos. Minha mãe faleceu de câncer em 2013, que é na verdade o mesmo ano em que me casei. Então, eu tive aquele exemplo, 34 anos de um belo casamento, para observar. Mas ninguém é perfeito, e todo mundo tem suas próprias, você sabe, coisas que trazem para um casamento e relacionamento e tudo isso. Então eu tive uma ótima imagem do que poderia ser, e também tive uma ótima imagem do que eu não queria. Sim, mas também às vezes um ótimo modelo nem sempre é o roteiro certo, certo? Pode não ser. Eles podem não estar te dando a direção. Eles podem estar mostrando algo. Aqui está um belo destino. Mas como chegar lá? Então eu tinha um ótimo exemplo. Eu não tinha um roteiro. Eu sempre rio e brinco. Eu sou casado há 11 anos, indo pra 12, tenho 3 filhos, e ainda estou esperando a conversa sobre intimidade do meu pai. Nunca veio no ensino fundamental, nunca veio no ensino médio. Era meio que tipo, vá descobrir por conta própria. Então muitos de nós saímos de casa, e ninguém nos deu isso. Mas sou abençoado por ter tido alguns grandes mentores na minha vida. Um cavalheiro me disse, Stephen, há 2 decisões que definirão o resto da sua vida. O que você faz com Deus e quem você escolhe para passar o resto da sua vida. Ele disse, muitas outras decisões você pode desfazer, pode refazer, mas aquelas 2, você não pode errar nessas 2. E com esse pensamento e muitas outras ideias nesse espaço realmente, meio que trouxe uma intencionalidade desde jovem. O que você faz com Deus e quem você escolhe para... Passe o resto da sua vida Essas são as 2 decisões mais importantes. 2 escolhas mais importantes que você fará na sua vida. Você acha que as pessoas podem ter um relacionamento saudável, amoroso e abundante se Deus não estiver no centro desse relacionamento? Eu vou dizer que é muito difícil, e aqui está o porquê. Há um versículo na Bíblia que diz, se você recebeu amor, conforto, alegria de Deus, considere as necessidades dos outros acima das suas. Diga isso mais uma vez. Se você recebeu amor, alegria, paz, conforto de Deus, considere as necessidades dos outros acima das suas. Sério?
Por quê? Uma das chaves para fazer um relacionamento prosperar é quando você está nesse relacionamento mais pelo que pode dar do que pelo que pode receber. Mas se eu estiver vivendo a vida com déficit, vou olhar para cada relacionamento pensando no que posso obter e eu vou... O que eu preciso. E o que eu preciso. E vou falir esse relacionamento porque nenhum ser humano foi feito para me dar tudo o que eu É preciso. quase como se você estivesse tirando dinheiro Que você não está de uma depositando. conta. E talvez esteja ficando sem saldo. Com certeza, com certeza. Então, quando encontrei minha identidade em Deus, encontrei conforto em Deus, encontrei paz interior em Deus, então posso entrar em um relacionamento não em um déficit. E eu posso ter o desejo de servir mais do que receber. E você sabe como funciona. É a reciprocidade. Quando eu dou, sempre recebo de volta mais do que jamais fui capaz de dar. Então, não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil. É mais desafiador. Mas quero dizer, você também poderia dizer, as pessoas assistindo ou ouvindo podem dizer, bem, conheço pessoas que são religiosas ou acreditam em Deus ou vão à igreja juntas, mas têm casamentos miseráveis, têm relacionamentos desafiadores. E ou eles têm Deus no centro ou parece Sim. que têm. Mas por que estão divorciados? Por que estão lutando? Por que há infidelidade? Por que há Sim, sim. engano? Por que isso ainda está acontecendo com essas pessoas? E eu tenho certeza de que você já viu pessoas lutando na sua igreja também. Eu me meto em apuros com o nosso pastor por isso, porque obviamente sou um pastor. Então é Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo. O que é 100% verdade, mas eu digo às pessoas, fé compartilhada não é motivo suficiente para se casar com alguém. É uma parte de um casamento saudável, mas não é a totalidade de um casamento saudável. E você sabe, mesmo na comunidade da igreja, para seu público cristão, nos é dito, sabe? Encontre um cristão e passe o resto da sua vida com ele. E sim, é um pouco mais do que isso. Se eu não explorei o passado, quero dizer, se eu não tiver uma visão clara do que quero construir, eu não sei como comunicar se não encontrei paz internamente, se eu não superei essa questão de egoísmo, e um coração para realmente servir, posso falir um relacionamento e ainda ter Deus na minha vida e ainda falir esse relacionamento. Então você pode ter Deus no centro da sua vida, mas não ter as habilidades, as ferramentas ou a autoconsciência de como ser um bom parceiro. Com E certeza. isso vai prejudicar um relacionamento. Vai acontecer. Toda vez. Então precisamos das habilidades que, ao que parece, fazem parte do roteiro. Você aprende as habilidades ao longo do caminho com o roteiro para levá-lo ao destino. Mas o que estou ouvindo você dizer também é que não devemos, a menos que você esteja no ensino médio ou algo assim, ou seja apenas uma paquera, entrar em um relacionamento sério a menos que veja a possibilidade de querer casar. Aqui está como eu descreveria isso. Seria como se alguém fosse para a faculdade de medicina, terminasse a residência, e seu caminho de carreira fosse, vou ser médico. E eles decidissem, aceitar um emprego de 3 anos, trabalhando em uma empresa de construção. Bom trabalho? Ótimo trabalho. Pagar as contas? Sim. Conhecemos ótimas pessoas. Não o levará em direção ao objetivo para ser um médico. Isso não vai te preparar. É uma perda de tempo. É um desvio. E se você está vivendo uma vida intencional e tem um destino, eu nem estou dizendo que o casamento é o destino, vamos dizer que a grandeza é o destino. Quanto mais desvios você faz, mais você atrasa chegar aonde quer ir. E se fôssemos humildes o suficiente, diríamos que há pessoas que namoramos que foram desvios, que foram sim. absolutamente Tenho certeza. desvios. Tenho certeza que essas pessoas diriam isso sobre mim também. Com certeza. Sabe? Isso não significa que éramos pessoas ruins ou que não tínhamos boas intenções. Mas se não estamos pensando nisso, então não é uma distração porque sinto que todo relacionamento é também uma experiência que nos educa. E isso também nos dá. E espero que também demos para a outra pessoa. Mas é só, você ainda está fazendo um desvio se não pretende que isso vá para lá. E quanto mais tempo você fica nesse relacionamento, mais tempo leva para você encontrar a pessoa com quem vai ficar. E potencialmente, quanto mais danificado está o seu coração. Sim. O que leva tempo para desempacotar e curar, o que causa atrasos. Aqui está uma das coisas que as pessoas dizem: nós namoramos, nos divertimos, não deu certo, você sabe, não foi nada demais. Não. A coisa mais valiosa que você tem é o seu tempo, não o seu dinheiro. Você sempre pode ganhar mais dinheiro, você nunca pode criar mais tempo. E a Bíblia diz que onde quer que o seu tempo vá, seu coração o seguirá. Então, é Sim. impossível passar 1 ano, 2 anos, 3 anos com alguém e seu coração não ir junto. E haveria um sentimento de devastação quando não der certo. Então, Leva tempo para curar e meio que deixar essa velha identidade para trás. confie Sim. novamente. E seguir em frente. E não pensar,
naquela pessoa. Ao conversar com pessoas, como pessoas solteiras ou algo assim, elas dirão, você sabe, todos os homens são, ou todas as mulheres são. E eu fico tipo, você não conheceu todos os homens, você não, mas agora você está vendo o mundo, através de uma única pessoa com quem teve uma experiência negativa. Leva tempo. Descompactar isso. Ninguém vive uma vida perfeita, mas quanto mais você puder evitar isso, mais rápido poderá progredir em direção ao objetivo que tem para sua vida. Qual é o problema de ter relações sexuais em um relacionamento antes do casamento? Isso bagunça a sua cabeça. Existem alguns aspectos nisso. Um é que realmente prejudica a sua capacidade de tomar decisões saudáveis. Quase todo mundo admitiria. Fiquei em um relacionamento mais tempo do que deveria. E eu não consigo explicar exatamente por que fiz isso. Eu sabia que não ia funcionar. Eu sabia que não era o certo. E 6 meses depois, ainda estou lá, tentando fazer funcionar. E o que eles não percebem é a intimidade física. Trouxe um senso de responsabilidade mental de que eu tenho que ajudar essa pessoa com o que quer que eles estejam lutando ou ajudá-los a alcançar esse objetivo, ou algo assim. E isso cega seu julgamento de bandeiras vermelhas, bandeiras amarelas. Isso atrasa o paraquedas de saída, porque você está mais comprometido do que deveria estar. Nossa, isso realmente ofusca seu julgamento quando você cria aquela ligação química. Sim. Aquela intimidade sexual e algo em que penso é se você está em um relacionamento ou namorando alguém. Se não estivesse fazendo sexo com essa pessoa, gostaria de passar 10 ou 20 anos com ela sem sexo? Sim. Você gosta da companhia deles, da conversa deles? Vocês têm valores semelhantes? Vocês estão indo na mesma direção? E você gostaria de estar com eles se isso não estivesse presente, se isso não fosse uma opção? Muitas pessoas não gostariam. E isso Isso vai soar mal, é um dos níveis mais superficiais para escolher um parceiro. Porque, você sabe, nós temos uma grande intimidade. Sim, mas, sabe, isso poderia ser verdade com uma ladainha de pessoas. Temos uma ótima conversa. Isso reduz a lista. Cara, temos visão e sonhos compartilhados. Isso até reduz a lista. Cara, quando estou perto deles, eles me reabastecem e me constroem. Existem níveis muito mais profundos. Decidir com base em mais do que apenas, você sabe, compatibilidade sexual ou seja lá o que for. Mas quando você começa por aí, você fica preso. E é difícil avaliar alguém em qualquer outro nível. Eles não vão gostar de ouvir isso. Não, eles não querem ouvir isso, cara. Especialmente no mundo moderno, as pessoas não querem pensar em não ter relações sexuais antes do casamento porque parece qual é o ponto disso. Outra coisa é, isso te coloca em uma posição, porque eu acredito que fomos feitos por Deus para o sexo. Então, isso te coloca em uma posição de tomar uma decisão mais rapidamente. Quando eu poderia namorar você por 5 anos, eu poderia namorar você por 10 anos, porque não há urgência física me pressionando a tomar uma decisão. O que você quer dizer com isso? Quer dizer que isso nos faz decidir mais rápido? Eu acho que... Se vamos ter ou não ter... Se não tivermos isso... Porque então nós estávamos é um desejo divino. Nós queremos isso. É um desejo divino. É uma válvula de escape do estresse. Isso, todo esse tipo de coisa. Então, quando eu não tenho isso, é como, ok, eu tenho que descobrir como posso me colocar em uma posição onde isso faça parte da minha vida. E se o casamento é a única opção para mim, vou ser muito mais intencional em chegar ao casamento mais rápido. Não vou sair com pessoas que eu sei que não são adequadas para o casamento. Interessante. Não vou ficar em um relacionamento que sei que não está indo em direção ao casamento. Eu terei padrões muito mais elevados. Posso dizer isso assim quando eu quiser fazer sexo e eu releguei isso para o casamento. Isso é interessante. Então, se homens ou mulheres deixarem o sexo de lado, quão mais felizes você acha que eles seriam na fase de namoro ou na fase de relacionamento antes do casamento? Bem, aqui está o que eu vou dizer. Depende do que mais está na mesa. Porque assim como Deus não é a totalidade de todo relacionamento, o sexo também não. Então, se você tirar o sexo da mesa, mas ainda não conseguir se comunicar, ainda não tiver uma visão clara, não vai haver muita alegria aí. Ok. Mas se você está tirando o sexo da equação, porque está tomando a decisão de vou ser intencional durante todo este processo, estou lhe dizendo, você terá mais alegria e mais sucesso a longo prazo. Então, para muitas pessoas que estão assistindo ou ouvindo, provavelmente já tiveram dificuldades em relacionamentos e não sabem como fazer o melhor possível agora. Talvez estejam passando por um desafio neste momento. E parece que temos fases assim. Fase de solteiro, fase de namoro,
e fase de namoro comprometido. E uma escolha de se casar e se comprometer, esperemos que a longo prazo. Em seguida, casamento, certo? Como seria o processo passo a passo de ser solteiro até entrar em um relacionamento que levará a um casamento belo e amoroso? Sim. Vou te contar então. Você precisa fazer o trabalho visionário quando está solteiro, antes de trazer alguém para a situação. Como é que isso se parece? Olhe, os meus filhos. Eu tenho 3 crianças, 8, 6 e 3, e nossa nova obsessão são quebra-cabeças. Nós montamos quebra-cabeças de 1.000 peças, 5.000 peças ou qualquer outro. E se você já montou um quebra-cabeça, você sabe que a imagem está na capa da caixa. E todo o seu tempo é apenas tentando criar a imagem que você vê. Muitas pessoas entram em um relacionamento sem nunca terem estabelecido uma imagem do casamento que querem construir. Você precisa começar com: qual é o meu destino final? Para onde eu quero ir? Você se lembra de antigamente, antes de existir GPS? E você tinha que ir em um computador e digitar suas direções e tudo isso. Ele diz: procurar no MapQuest ou algo todas assim? essas outras coisas boas. Qual é a sua localização atual? E qual é o seu destino final? E deixe-me fazer algumas perguntas sobre o destino final. Não apenas quero me casar, mas como queremos que nossa vida seja financeiramente? Como eu quero que nossa vida seja romanticamente? Como eu quero que nossa vida seja em termos de comunicação e tudo isso? Agora que eu tenho uma ideia, e não pode ser tão específica, que só uma pessoa no mundo inteiro possa se encaixar nessa ideia. Mas cara, uma mulher ou um homem, eles podem se encaixar nessa ideia. Agora eu estou apenas procurando quem é a pessoa que pode caber na imagem que eu tenho. Então esse é o primeiro passo. Você precisa ter uma visão. O segundo passo é: não perca seu tempo com alguém que não se encaixa nessa imagem. Seja intencional. Mas no começo, você sabe, trocamos números, saímos para um encontro, seja o que for, decidimos que vamos namorar e ser exclusivos. É muito importante que essa primeira fase, e se você me perguntar, eu te dou um cronograma. Se não perguntar, não vou insistir. Qual é o prazo? Eu digo isso, não menos de 12 semanas e não muito mais de 8 meses, em algum Em lugar termos de quê? Apenas namorar. A fase de de namoro. apenas se divertir. É mesmo? E o que eu percebo é que algumas pessoas ficam difíceis demais de processar. Então é como o primeiro encontro. Quantos filhos você quer ter? Qual é o seu score de crédito? Sabe, qual é a sua ideia de riqueza? E é tipo: eu nem te conheço e nem sei se gosto de você. Vamos apenas aproveitar a vida, porque a amizade é um dos maiores alicerces de qualquer casamento saudável. Mas, e se eu quiser questionar Ok. e perguntar sobre isso? E se, cara, você pode se divertir com essa pessoa, mas não fez as perguntas difíceis, até Sim. 3, 6, 8 meses depois, e percebe: nossos valores não estão alinhados. Tipo, podemos sair, jantar e jogar boliche, viajar. E, cara, temos ótimas conversas e os mesmos interesses, mas, eles na verdade não querem ter filhos. Sim, sim. Eles estão realmente devendo 100 mil e isso me assusta. Na verdade, Precisamos falar sobre a questão da dívida. eles realmente não querem criar nossos filhos Sim, dessa sim. forma. Os sogros estão tão envolvidos na relação que é meio que o que quer que seja. Como podemos fazer perguntas que se encaixem na situação sem interrogá-los demais? Deixe-me arriscar. O que está no coração de uma pessoa sairá pela boca. É impossível que o que está no seu coração não saia da sua boca. Nisso sim, você está se divertindo, mas está observando. Você está assistindo. Espere, estamos juntos há 6 meses. Você nunca mencionou seus pais. Tipo, isso vai ser muito óbvio. Ei, estamos saindo há 4 meses. Você nunca me apresentou aos seus amigos. Sem interrogá-los, se você estiver prestando atenção, você pode não saber se eles querem ter filhos ou não. Estou tendo problemas. Mas se essa é a pessoa com quem você quer passar o resto da sua vida, isso pode não ser um problema quando você se apaixonar por ela. Interessante. Ou podem dizer: quero ter um filho com você. Sim, e podem mudar de opinião. Sabe o que é interessante? Houve, ao refletir sobre todos os relacionamentos desafiadores que não deram certo, mas que me ensinaram lições bonitas. Eu não culpo nenhum desses indivíduos. Eu também fazia parte deles. Há algo que você me perguntou antes de começarmos a conversa. E você disse algo sobre, tipo, como você soube que ela era a pessoa certa? Para mim, Sim. Marta, eu realmente não te dei a resposta mais clara, mas eu soube que ela poderia ser a escolhida quando percebi que ela era engenhosa o suficiente para cuidar dos nossos futuros filhos.
se tivéssemos, e algo acontecesse comigo, onde eu morresse ou não pudesse mais sustentar. Sim, sim. Eu confio que ela é uma mulher engenhosa, é uma mulher espiritual, capaz de fazer coisas onde pode oferecer e valorizar de muitas outras maneiras para as crianças se decidirmos tê-las. E se decidirmos nos casar, todas essas coisas diferentes, alguns meses depois. Sim, sim. E eu pensei, esta é a mulher. Sim. Sempre saía com garotas. Sim, sim, assim. Onde eu senti que tinha que resgatar, ou que elas não eram engenhosas. Mas essa pessoa eu posso confiar, com meus filhos. E isso me fez sentir como, isso é, talvez ela não seja a única, mas ela poderia ser a única. Foi como uma sensação. Esta conversa pode acabar com alguns relacionamentos. Tomara que isso comece com alguns de nós também. Eu estava saindo com uma garota. Eu estava no ensino médio na época. E eu estava saindo com essa garota. E minha mãe simplesmente não aguentava ela. Mas minha mãe sabia que eu era teimoso o suficiente. Que se ela me dissesse, eu teria ficado. Poderia ter permanecido nisso por muito mais tempo. E ela disse algo como... Ela disse primeiro, Steven, eu sou praticamente a mesma garota que eu era quando tinha 16 anos. E ela tinha 54 na época. Ela disse, eu amadureci e tudo mais. Mas minha personalidade é isso. O que ela estava dizendo é, Steven, você está esperando que essa garota mude? Tá bom? Ela não vai mudar. A outra coisa que ela disse foi, escolha alguém com quem você não se importaria de criar seus filhos. O que é meio que o que você acabou de dizer. Sim, eu não me importaria de criá-los. Sim, sim. Ouça, muitos de nós ficamos em um relacionamento tóxico porque pensamos, eu posso lidar com isso, sabe? É o que... Parece loucura, mas, sabe, eu posso lidar com isso e tudo mais. Mas então, quando você meio que se afasta e faz o que disse, se eu não estivesse aqui, é isso que eu quero que minha filha se torne. É isso que eu quero que meu filho se torne. São os valores deles, o que eu quero que molde o legado dos meus. De repente, você começa a diminuir isso e diz, não, não. Ou, e isso é para algumas das pessoas que estão assistindo a esta conversa. Há um bom amigo que você manteve na zona de amizade por muito tempo. E se você fosse se dar um passo para trás e perceber, este é o tipo de pessoa que tem os valores que eu quero que minha família tenha. E talvez você esteja ignorando alguém, que você não deveria. Porque talvez eu só fale por mim aos meus 20 anos. Mas porque tantos de nós escolhem pessoas com conexão sexual ao invés de amizade? Uau! Temos uma ótima conexão ou eles são ótimos beijadores. Eles são tão bonitos ou somos atraídos pelo físico em vez do espiritual ou da amizade. Deixe-me dar a resposta que você provavelmente não esperaria de um pastor. Questões físicas. Questões físicas. Você vê antes de ouvir. Você vê antes de experimentar. E eu acredito que Deus nos fez assim. Acho que existe alguém para todo mundo, então acho que todos são atraentes para alguém. Mas no final das contas, eu tenho que acordar ao seu lado todos os dias. Tenho que olhar para você, e eu sei que crescemos, a vida muda, os corpos mudam e tudo isso, mas eu não... Acho que a atração física não deve ser desacreditada ou ignorada. E quero dizer, sejamos realistas. Ninguém quer estar em um relacionamento com alguém por quem não sente atração, mas gostam da minha mente. Ou sabe, eu tenho uma ótima personalidade. Sou uma pessoa boa. Sim. Você não quer ouvir isso. Então acho que a atração física é o primeiro passo. O problema é que a maioria das pessoas é meio como cartões de crédito ou seja lá o que for. A maioria das pessoas não tem autocontrole. Não. Para conseguir lidar com a atração física. Isso é importante. É uma parte, mas não é a totalidade. E eu preciso ser intencional o suficiente. Ok, a atração física está marcada na lista, mas agora deixe-me ir mais fundo e ver se há outras coisas lá que fazem valer a pena dar um passo adiante. Eu não a desconsideraria completamente. E você disse na casa dos 20 anos. Bem, isso é, sabe, uma das fases mais imaturas de nossas vidas. Ninguém pensa muito profundamente aos 20 anos, sabe? Isso é meio que Eu sempre penso sobre isso. Eu não sei como as pessoas se casam aos 20 anos. Porque para mim, eu apenas sinto que já teria me casado e divorciado. Sim, Se eu tivesse... Ou eu simplesmente teria tido um tempo realmente desafiador se eu tivesse me casado da forma que pensei nos meus 20 anos. Ou apenas minha habilidade de gerenciar minhas emoções. Ou apenas todas essas coisas. Eu teria realmente lutado. Você acha que as pessoas devem esperar mais para se casar ou casar jovem é uma boa coisa? De jeito nenhum. Case-se jovem. Sério? Ok, então estou em mais uma encrenca boa. Quando me casei, eu tinha 26 anos. Queria me casar aos 23. Culpo minha esposa. Tipo, não sei o que ela estava fazendo. Ela estava perdendo meu tempo. Onde ela estava? Me casei quando tinha 26. Ela tinha 25. Quanto tempo vocês namoraram?
Por que você está me colocando em apuros? Ok, então aqui está toda a história. Nós namoramos por 10 meses. Então, o primeiro encontro foi em dezembro. Na verdade, não. Estou falando do primeiro encontro até o casamento. Então, por quanto tempo você a conheceu? É isso aí, 2 anos. Certo. Então você a A conhecia, gente sabia, começou a namorar? ela conhecia minha família. Fomos amigos Sim, por 2 ok, anos. entendi. Então não era alguém que eu estava Sim, conhecendo. sim. Então, de qualquer forma, primeiro encontro em dezembro. Nos casamos em agosto de... Então nem mesmo um ano completo, você sabe. Mas, e como eu disse, cara, se eu tivesse me casado aos 20 anos, haveria muitos desafios que eu enfrentaria. Sério? Enfrentamos todos eles. Então você está 100% certo. Mas aqui está o lance. Quando você se casa aos 30, você enfrenta esses desafios. Quando você se casa aos 40 anos, enfrenta esses desafios. Então aqui está o que vou dizer às pessoas. É como investir para a aposentadoria. Quanto mais cedo você começar, mais rende. Desculpe. Sabe, eu sei, cara, é tão difícil. Vale a pena. Sim, se vocês conseguirem superar isso juntos. Se conseguirem passar por Mas isso se não juntos. conseguirem, vão ser 5, 10 anos de estresse. Uma das coisas que eu digo no livro é que o casamento nunca deveria ser feito em isolamento. Olha, eu realmente digo às pessoas, não namore ou case-se com alguém que não tenha ótimos mentores em sua vida. Sejam membros da família ou apenas conselhos sábios em suas vidas. E aquelas temporadas difíceis das quais você fala, gostaria de afirmar que ninguém passa pelo casamento sem enfrentar essas temporadas difíceis. E você sai mais forte do outro lado. Quando você tem mentores sábios ao seu redor, o que eles vão te dizer? Passamos pela mesma coisa. Vocês querem se matar? Eu já estive lá esse mês e a camiseta vai te ajudar a superar tudo isso. Só por ser orgulhoso. Você precisa... Humilhe-se. Não, isso é importante. Vocês precisam de aconselhamento. Vocês têm pessoas para orientá-los na jornada. E de repente, você percebe, não, isso é normal, isso é comum. Muitas pessoas saem de um casamento porque não tinham ninguém em suas vidas para dizer, isso é normal. A maioria das pessoas pensa, vai soar mal. Acho que todo casal casado, em algum momento de suas vidas, pensou secretamente, Deus, me casei com a pessoa errada. Sério? Acabei de tomar a pior decisão da minha vida. Faz parte da jornada. Mas se você não tem pessoas sábias na sua vida, vai pensar que você é a única pessoa passando por isso. E isso é uma razão para fazer uma mudança de vida. Quando o mentor certo na sua vida é capaz de dizer que não. Já estive lá, já fiz isso. Isso é normal ou não é tão importante quanto você pensa que é? Uau. E isso pode ser um motivo para uma mudança de vida. Quando você estava trabalhando na escrita deste livro, Relationship Roadmap, o que foi algo que você percebeu que acredita, talvez você pregue frequentemente na sua igreja, e você sabe que realmente funciona bem em um casamento, que você foi contra ou lutou com isso no início do seu casamento? Ou foi um desafio para você aceitar completamente em sua jornada? Sim, eu acho que uma das coisas que eu tive que aprender no casamento, como marido, acredito que é meu dever liderar minha família. Porém, é mais importante para mim amar minha família do que liderar ela, sabe? Então, no nosso espaço, você sabe, especialmente a maioria do seu público, eles estão tentando maximizar suas vidas. Eles estão construindo carreiras fenomenais, negócios e todas essas outras coisas boas. Você vê quase tudo na sua vida como qual é a oportunidade, qual é a próxima grande coisa. E percebi que estava pressionando minha esposa a alcançar objetivos que ela não tinha para si mesma. E não diminuiu o ritmo o suficiente para perceber não como você a vê, mas o que está no coração dela que ela quer fazer. E eu também. Então você estava empurrando e dirigindo, tentando realizar ou criar, ou vamos fazer isso. É isso que eu fiz em todas as outras áreas da minha vida. Em vez de É tudo. apenas, como posso estar apaixonado? Com certeza. E eu estava perdendo a oportunidade de criar memórias e momentos, porque eu só conseguia ver o que vinha a seguir. O que quero dizer, é imaturidade. Mas você imagina, todos nós fazemos isso. Tudo o que você pensa é sobre casamento. Bem, a primeira coisa que você diz nos 2 primeiros passos do seu roteiro é ter uma visão clara, como a imagem na mente, e não perder tempo, essencialmente, com ninguém que não se encaixe nessa imagem. Mas se você tiver essa mesma abordagem em relação ao cumprimento de metas,
Este é o resultado final. Temos que fazer isso. Você não está aproveitando os momentos. No presente, O perigo da visão é o pânico e a insegurança. Se você sentir que essa visão possivelmente não vai se realizar, você começa a se forçar em ritmos pouco saudáveis. E você pode trazer isso para um relacionamento. então isso foi algo que você fez no início? Assim. Preço. Quando você percebeu e disse, ok, eu só preciso criar memórias e momentos e estar presente dia após dia, mesmo que isso não esteja avançando na minha linha do tempo para esse objetivo? Bem, eu acho que houve alguns fatores. Um deles foi que eu achava que o casamento traria um alívio para o cansaço de liderar e construir. O peso. O peso disso, aquele desgaste emocional. E quando eu estava no casamento, e ainda tão exausto quanto antes, eu pensei, cara, você está fazendo algo errado, porque isso não está trazendo alívio. E então, você percebe, era eu o tempo todo, não era essa pessoa. Ou qualquer outra coisa. Não vai consertar algo lá ou resolver algo, sabe? Acho que uma coisa que não falamos em termos dessa jornada de visão e grandeza é que há uma certa paz que vem com o sucesso. Para algumas pessoas é como? Qual é o próximo? Qual é o próximo? O quê? Não é suficiente. Mas acho que alguns dos meus objetivos começaram a se concretizar e comecei a perceber, ok, Steven, você pode se acalmar, você pode desacelerar. E também, se você não fizer isso, não vai gostar da pessoa que está se tornando. Provavelmente, você precisa dar um passo para trás. E eu acho que sentir o cansaço, quando pensei que ele desapareceria após o casamento e que algumas dessas metas seriam alcançadas em idades muito antes do que eu imaginava, percebi, tá bom? Você precisa relaxar um pouco e viver a vida, não apenas conduzi-la. Então você realizou muitos dos seus grandes objetivos e sonhos mais cedo do que esperava? Claro, sim. E então você percebeu, preciso fazer algumas pausas, ou tirar férias, ou estar mais presente. Você percebe que há mais na vida do que apenas o próximo objetivo. É interessante você dizer isso, porque o Michael Todd, quando esteve aqui, disse que no início ele teve um mentor quando estava começando a, você sabe, se tornar um pastor. E aprendendo sobre como ser, você sabe, um líder eficaz. Ele disse que tinha um mentor que lhe disse, você precisa tirar um mês de folga todo ano. Não importa o quão bem-sucedido, o quão ocupado, quantas pessoas querem seu tempo e atenção, quantas oportunidades. Você precisa agendar um mês de folga. Caso contrário, isso vai te prender, sabe? E você vai se esgotar. Sim. Ele disse que sempre faz isso todos os anos. Eu acho que ele faz isso todos os anos. Mas ele até disse, eu tive um dos seus últimos livros que foi lançado, foi um best-seller do New York Times por 16 semanas seguidas. E ele continua. Eu tive todas essas oportunidades de fazer mais entrevistas, mas eu tinha isso agendado para este mês. E na semana em que parei de fazer entrevistas, o livro saiu da lista de mais vendidos do New York Times. Mas estou em paz com isso, porque sei que estou nisso a longo prazo, e não estou apenas tentando agarrar tudo agora. Sim. Então parece que você tem uma abordagem semelhante para garantir que tenha dias, semanas ou tempo para refletir, recuperar e relaxar. A vida sempre lhe dará oportunidades que não valem a pena ser aproveitadas. Toda oportunidade tem um custo e você tem que tomar a decisão. Não estou disposto a pagar esse custo. Qual é o custo? Não estou disposto a perder minha saúde. Não estou disposto a perder os relacionamentos que são importantes para mim ou qualquer outra coisa da sua lista. E no início, você diz sim para tudo. Você tem que fazer isso. Você tem que. Não há muito... Isso mesmo. Ei, isso não você é só tem que muito. sobreviver, cara. Mas depois de um tempo, são os seus não que te impulsionam para frente, não os seus sim. Somos pessoas determinadas. Isso é tão difícil para descobrir. Eu digo isso quando aconteceu, e eu coloquei isso no livro. Na verdade, comecei o livro falando sobre... Eu tive, sabe, um grande sucesso pessoal. Enfim, apenas um e-mail chegou, foi incrível e tudo mais. E sabe, no meu espaço como pastor, eu não posso entrar no Instagram e dizer, olhem pra mim agora. Tipo, isso não é muito apropriado. Então eu vou... chegar em casa, ligo o rádio, está tocando Outcast. Estou junto da bancada da cozinha dançando e minha esposa chega. Ela pula na bancada. Estamos apenas comemorando. E finalmente, aprendi a criar momentos. E naquele momento, me ocorreu, e eu espero que isso mexa com alguém. De que adianta alcançar a grandeza se quando eu chegar lá, não tenho ninguém para compartilhar?
O momento não se torna realmente um momento se não há pessoas lá que possam gritar e comemorar totalmente comigo naquele momento. Isso é o que é o casamento. E muitas vezes eu acho que algumas pessoas apenas veem o casamento como um inconveniente. É tipo, eu tenho essa outra pessoa miserável que eu tenho que manter feliz. Eu não consigo nem me manter feliz. Tipo, eu não tenho tempo para isso. Estou muito ocupado alcançando esse objetivo ou aquele. E se você alcançou todos os objetivos da sua vida antes de morrer, o que você faria nesse intervalo entre todos os meus objetivos foram alcançados e eu deixo este mundo? Eu vou te dizer o que você quer fazer. Você quer passar tempo com seus netos. Você quer transmitir toda a sabedoria que recebeu para a próxima geração. Você quer sentar-se com seu cônjuge e dizer, olha o que construímos, olha o que realizamos. Uau. Mas você precisa começar a fazer esse investimento no início dos seus 20 anos, antes que, chegue a hora. Sim. Existe um livro incrível chamado Die With Zero, que fala sobre dividendos de memórias. E se não estamos criando esses momentos agora e tendo tempo para refletir sobre eles também agora, em nossos 20, 30, 40 anos ou o que for, não teremos os dividendos das memórias mais tarde também. Então temos que aproveitar esses momentos e estar presentes neles. Mas você falou algo sobre oportunidades. A vida sempre nos dará oportunidades. Que não valem a pena pagar o preço. Como você sabe quais oportunidades deve aproveitar e quais não deve? E nos relacionamentos ou nos negócios ou na Então vida? você precisa ter um conjunto de valores pessoais antes de sair de casa. Existem certos compromissos que não vou fazer por nenhum preço. E é por sabedoria. Porque não é como se eu fosse, você sabe, essa pessoa altamente moral, melhor do que todo mundo. Sei que ceder me levará a um lugar onde eu não quero ir. Então, espero que todos nós tenhamos algum nível de valores morais, onde há certas coisas, nós não vamos mentir, não vamos roubar. Há certas coisas que não faremos para ter sucesso. Devemos ter valores como, não vou comprometer minha saúde, tenho que conseguir dormir à noite, tenho que me alimentar bem, tenho que ter tempo para exercícios físicos, Sim. porque vou acabar em uma mesa de operação antes de poder realizar todos os meus objetivos de vida. É isso. E não precisa ser uma lista extensa, mas precisa ser moral, precisa ser saudável, acho que precisa ser relacional. Que eu não estou disposto a sacrificar esses relacionamentos-chave por qualquer nível de sucesso. E então, toda oportunidade que surgir, eu determino, isso vai me fazer comprometer um dos meus valores, o que é realmente assustador. E este ano, eu decidi que vou reduzir minhas viagens. Sério? Ano passado, eu viajei para 53 compromissos diferentes. Isso é quase uma vez por semana. E você sabe como é. Você tenta Isso é juntar muito, tudo em cara. uma semana. Então, alguns deles são, 3 lugares diferentes. Sim, você está na estrada viajando constantemente. Fusos, camas diferentes, comidas diferentes. Você está fora da sua rotina. Você não está com sua família. Todas essas Mas coisas. eu tenho uma criança de 8 anos, uma de 6 anos e outra de 3 anos. Minha filha de 8 anos está começando a perceber quando o papai está ausente. E eu disse, cara, dos 8 aos 16, dos 8 aos 18. Você só tem alguns anos com eles. Só tenho alguns anos. Daqui a 10 anos, ela terá 18. Daqui a 10 anos, eu terei 48. Posso viajar e falar por todo o mundo dos 48 aos 100. Não posso passar esses anos com ela novamente. Tomei a decisão, vou reduzir as viagens e vou garantir que os coloque na cama à noite e os leve à escola de manhã, tanto quanto possível. O primeiro passo foi ter uma visão clara. E eu acho que isso é realmente importante. Como se tivéssemos que pelo menos ter uma ideia do que queremos, se estivermos tipo, eu não sei, deixe-me apenas sair com várias pessoas. Você vai conseguir um monte de coisas diferentes. Mas acho que você precisa ter uma visão clara do tipo de relacionamento que deseja e não perca tempo com ninguém que não se encaixe nessa visão. Quais seriam os próximos passos no roteiro do relacionamento? Então você tem aquela fase de 12 semanas a 8 meses, onde estamos vendo se somos amigos, chamamos isso de química. Eu gosto de estar perto dessa pessoa, e depois disso, você precisa ter uma fase em que está determinando o quão alinhados estão seus valores. Ou são as bandeiras amarelas, que eu absolutamente identifiquei nos últimos 8 meses de diversão. São sinais de alerta, ou podem ser transformados em sinais positivos.
Como você sabe a diferença entre bandeiras amarelas, verdes e vermelhas? Isso é importante. Aqui está o que eu diria sobre sinais positivos. Não confie totalmente neles, porque seja você íntimo ou não, se estiver apaixonado, você não pensa direito. Então, certifique-se de que a pessoa em quem está interessado seja aprovada pela sua comunidade de confiança. Apresente-a aos amigos que te conhecem melhor do que você mesmo. Sério? Leve por aí, absolutamente. E vou ter ainda mais problemas se você for um homem e estiver saindo com uma mulher. Leve aquela garota pela qual você está interessado por perto de outras mulheres que você confia. Porque as mulheres têm uma maneira de nos enganar, rapazes. Ah, sim. Quero dizer, se ela é bonita, Você não ela pode é deslumbrante. Nenhum de nós Não, está não. pensando direito. Coloque-a perto de uma mulher que não está impressionada e conhece todos os truques e vice-versa. Isso é um sinal verde, sinais amarelos. Você mencionou isso e eu meio que senti um arrepio. Dívida de 100 mil dólares. Ok, espera aí. Isso pode ser pago. Você realmente perderia isso? Sobre uma pessoa realmente ótima, porque financeiramente... Depende de como é, no entanto. Se for como, eles investiram em ir à escola porque têm uma visão para a sua vida e isso fez parte disso, versus... Eu tenho 28 cartões de crédito. Sim, são apenas, não são cuidadosos com dinheiro. Então pode haver um tipo diferente de problema. E é por isso que é amarelo. Amarelo significa investigar mais. Não é um impeditivo, mas também não é não tem problema, continue em frente. Sim, é necessário mais investigação. O que estão fazendo para melhorar ou como estão lidando com isso? Coisas assim. Algumas pessoas dizem, eu nunca vou namorar ou casar com alguém que tem filhos. Uau! Espere um pouco. Você pode estar perdendo uma pessoa fenomenal. Mais uma vez, depende das circunstâncias. Qual é o nível de maturidade e saúde na forma de lidar e gerenciar essa realidade? E você pode. Há algumas famílias mistas que construíram vidas incríveis. Sim, e então tem algumas pessoas que se casam. Algumas pessoas sem filhos fazem exatamente o oposto. É verdade. Então, amarelo significa que é necessário mais investigação. Sim. Vermelho, obviamente, significa corra pela sua vida. E estas são coisas que aqui está como eu colocaria. É um problema. E essa pessoa está demonstrando zero interesse em construir e crescer nessa área. Zero. Então tudo bem. O que estou fazendo? Vamos falar sobre regulação emocional. Pensamos automaticamente na pessoa com raiva, com fúria, sabe? Qualquer que seja. E você fica tipo, isso é um sinal de alerta. Posso dar outro sinal de alerta vermelho? Alguém sem emoções. Alguém que não consegue celebrar vitórias. Isso é verdade. Alguém que não pode se celebrar, ou aos outros. Isso vai ser muito frustrante em um casamento quando se está lidando com alguém que não consegue expressar emoções. Com certeza. E só vemos um lado do espectro como um sinal de alerta. Não nos importamos especialmente se você saiu de um relacionamento dramático. Você pode até gostar do fato de que não há muita emoção acontecendo neste novo, mas isso virá, e não é que a emoção ou falta de emoção, ou seja lá o que for, seja um sinal de alerta. É a falta de disposição deles para crescer e se desenvolver nessa área. Ouça-me sem o seu comentário. Não tente mudar a pessoa com quem você está saindo. Não é sua função. E você não é capaz disso. E se você está arrastando um namorado ou namorada para um nível de vida que eles não querem, como você acha que será o casamento? Cara, é uma sentença de prisão perpétua arrastar para um lugar que ele não quer ir. Você precisa avaliar se essa pessoa... você pode ter 300 mil dólares em dívidas, mas se ela disser que já foram 500 e que já pagou 200 e tem uma visão da sua própria vida financeiramente, obviamente, essa é alguém com quem eu me associaria, claro. Mas se eles estão, costumava ser 500, eu já paguei também. E eu tenho uma visão para minha própria vida financeiramente. Obviamente, é alguém que eu quero sim, claro. Mas... Sim, você não pode mudar seu parceiro. E uma das coisas... Um dos grandes acordos que fiz com Marta quando começamos nosso relacionamento foi que eu disse, ouça, eu nunca vou ficar chateado com você. Talvez eu fique frustrado, ou talvez tenhamos desacordos, mas eu não vou ficar com raiva de você. Pelo seu jeito de ser ou quem você é, porque sinto que te conheci. Sinto que vi sua personalidade. Tivemos todo esse tempo juntos. E eu estou escolhendo entrar nesse relacionamento aceitando você por quem você é. E porque vou aceitar você, não devo tentar mudar você. Sim, eu sei que você tem uma mentalidade de crescimento. Então você vai crescer por conta própria.
Eu sei que você faz coaching e terapia, então você está em uma mentalidade de tipo: como posso refletir, melhorar e crescer? Então, eu tentar te mudar não funciona. E eu tenho uma condição: não tente me mudar. Aceite-me como sou e vou crescer. Faço coaching e tenho mentores, coisas assim. Mas, enquanto pudermos nos aceitar, acho que pode ser um relacionamento bonito. É quando as coisas Sim. ficam complicadas. E foi isso que enfrentei no meu passado. Como se eu sempre sentisse que tinha que mudar para fazer alguém feliz. Sim, sim. E isso é cansativo. Você usou uma cansativo. frase perfeita, uma mentalidade de crescimento. Sim, Porque eu não posso mudar ninguém. não. Mas todos nós temos que mudar à medida que a vida muda. Se essa pessoa não vier com uma mentalidade de crescimento, estou em apuros. Então, o que eu estou procurando? E acho que essa é uma ótima maneira de resumir o sinal de alerta. Realmente não existem sinais de alerta que sejam motivos para fugir. Para uma pessoa com uma mentalidade de crescimento, qualquer que seja o sinal, é apenas temporário. A bandeira vermelha é que essa pessoa não tem nenhum interesse em se tornar a melhor versão de si mesma. Corra, fato. Brian, isso vai ser uma pergunta ou conversa controversa sobre a qual vamos falar. Estou aqui para isso. Qual é a diferença entre o papel de um homem em um casamento? O papel da mulher em um casamento e o papel de Deus também. Ok, bem, Deus é fácil. Isso é fácil. É trabalho de Deus mudar todo mundo. Todos os outros deixam isso para ele. Isso não é seu trabalho. Então isso foi fácil. Agora, o papel do homem e da mulher. Então, deixe-me começar. Não estou com medo. Vamos fazer isto. Vamos começar com isso. Vamos falar de basquete. Você usou a mesma analogia que eu uso. Escuta. O mesmo que eu uso. Eu adoro isso. Vamos tirar os papéis masculinos e femininos da equação. E vamos apenas dizer isso. Alguém precisa ser o armador. Bem, os dois não podemos driblar ao mesmo tempo. É apenas uma bola de basquete. Vocês não podem trazer isso ao tribunal ao mesmo tempo. Alguém tem que ser o pivô. Alguém precisa pegar aquele rebote. Alguém tem que iniciar o contra-ataque, como se não houvesse amanhã. Digamos assim, não há organização que não tenha funções claramente definidas. Nenhuma organização de sucesso. Nenhuma organização bem-sucedida. Algo que... Você tá bom? Mas por isso que eles não têm sucessor. De volta. Sou um pastor? Obviamente acredito que a palavra de Deus é o caminho para viver. Muitas pessoas não percebem isso. O casamento e a família foram a primeira organização já criada nas Escrituras. Antes de haver negócios, antes de haver igreja, antes de haver governo, havia família. Então, quando você olha para a família como uma organização, existem papéis. Quais são os melhores usos dos papéis para homens e mulheres no casamento? Tudo bem, você vai me encurralar. Esta é a minha crença e você é livre para discordar de mim. Eu acho que o homem tem algumas funções. Eu acho que uma das funções principais é proteger. Acho que é papel do homem proteger física e emocionalmente seu cônjuge e seus filhos. O que é muito interessante, porque algumas das maiores ameaças à nossa família não vão chegar pela porta da frente, vão vir pela internet, e eu preciso saber o que está nos telefones dos meus filhos e o que está nos tablets deles. E eu tenho que, você sabe, todas essas outras coisas. Então eu acho que a proteção é fundamental. Eu acho que é papel do homem ser o provedor da casa. E é aqui que eu me meto em problemas. Você está dizendo que uma mulher não pode ganhar mais que um homem? E se ela ganhar mais que um homem e... Você acredita em pais que ficam em casa? É aqui que vou ser cancelado. Eu não acredito em pais que ficam em casa. E vou te dizer rapidamente o porquê. Se vai me cancelar, deixe-me dizer isso primeiro, porque não acho que o trabalho seja sobre dinheiro. Sobre o que é o trabalho? Acho que o trabalho é sobre o lugar onde Deus te colocou nesta terra para resolver um problema que ninguém mais pode resolver além de você. E isso não tem nada a ver com renda. E acho que como homem em particular, se você não descobriu qual é o problema nesta terra que você deve resolver, sempre haverá um descontentamento por dentro e isso não tem nada a ver com renda. Sim, eu chamo isso de propósito. Sim. Sabe qual é o propósito que você deve seguir para resolver esse problema? Para ajudar a consertar essa coisa, ou... Você está dizendo que criar filhos não é o propósito de um homem? Deixe-me entrar em apuros. Eu não acho que é o propósito de uma mulher, porque essas crianças vão estar lá por 18 anos, e as mulheres vão embora por 60, 70 ou 80 anos. Acho que mesmo as mulheres é preciso ter um propósito, além de só querer criar filhos e depois ficar por aí com os netos. Tipo, não. Existe um impacto maior. Não que haja algo de errado com isso.
E mais uma vez, cumprir seu propósito não precisa vir acompanhado de uma renda. Então eu não estou dizendo que todo mundo tem que estar aqui trabalhando na América corporativa ou qualquer outra coisa que seja. Eu adoro como você está me olhando, como se esse cara estivesse se encurralando. Tô brincando. Quando se trata de prover, aqui está o que eu diria para um homem. Você precisa ganhar dinheiro suficiente para que sua família tenha um teto sobre sua cabeça e comida na mesa. Se sua esposa ganha muito mais do que você, ótimo. Isso só significa que a qualidade de vida, o nível de experiência de vida que você terá, será maior. Mas se ela não quiser trabalhar, teremos uma casa para morar, teremos comida na mesa, teremos roupas no corpo e tudo depois disso é a cereja do bolo. E se ela disser, meu homem não é capaz de prover da mesma forma que todos os homens das minhas amigas provêm. E então nós temos que viver de uma maneira que não é tão agradável quanto a delas. Não posso fazer certas coisas com minhas amigas porque não temos os meios, porque meu homem não está me sustentando. Então eu vou ter que me esforçar e ganhar meu próprio dinheiro porque ele não pode prover. Bem, isso é real. E você pode não gostar de mim por isso, mas é por isso que eu disse antes de você namorar ele. Tenha sua visão, e quando estiver interessada em gastar seu tempo com alguém, veja se essa pessoa se encaixa na sua visão. E aqui está o que é difícil. Não é justo 10 anos no seu casamento mudar a visão. Se você estava satisfeito com este nível de vida antes de conhecer essas pessoas, não é justo agora ter um ressentimento com alguém por não cumprir uma promessa. Poxa vida, que nunca fizeram. Isso é complicado. 10, 20 anos você pode ter uma nova visão. Pode ter objetivos diferentes, diferentes fases. Temos caminhado por isso. E se você se casou com uma pessoa com mentalidade de crescimento, ela estará crescendo e ganhando mais com você. Claro, o problema é estar com alguém que não tem essa mentalidade. Esse é o desafio. Mas ok, Steven, aos 22 anos você não está ganhando nada. Você não está ganhando quase nada. Você sabe, está ganhando 10 ou 12 dólares por hora. Você não está sustentando sua. Você não pode nem pagar o aluguel. Ainda está em casa assim. Como você vai se casar com alguém que pode sustentar, quando você é tão jovem? Se casando, assim. Nós fazemos isso, você sabe, Noite dos Solteiros, e quero dizer que a última teve 3.000 solteiros. Foi QA e tudo mais. E uma das principais perguntas das mulheres, especialmente das mulheres na casa dos 30 anos, sabe, eu tenho 3 diplomas de mestrado, uma renda de 6 dígitos. Sim, eu tenho meu fundo de aposentadoria. Eu vou para minha casa literalmente. Não vou me contentar com um homem que não possa me igualar financeiramente. E eu disse, você conhece minha esposa? Leve isso. Bem, minha esposa ganhava mais dinheiro do que eu quando nos casamos. Uau, eu era pastor de uma igreja de 50 pessoas. Eu não estou fazendo nada. Nada. Ela era enfermeira. Quero dizer, antes de mais nada, enfermeiras ganham bem. E depois, ela podia fazer todo o tempo extra que quisesse. Então, se a decisão dela fosse estritamente financeira, eu não teria chance. Mas então, eles perguntaram a ela, por que você se casou comigo, já que estava falido? E aqui está a coisa engraçada. Minha esposa não tinha dívidas. Eu trouxe todos aqueles empréstimos estudantis como dívida de cartão. Era uma bagunça. É por isso que você justificou os 100 mil dólares. Não dê a um cara com... Fui pego! Mas aqui está o que ela disse. Ela disse que foi uma decisão simples, porque eu me casei com um homem com visão. E ela disse que um homem com dinheiro e sem visão não tem garantia de ter dinheiro por muito tempo. Mas um homem sem dinheiro, com visão, e o histórico de trabalho que ele tem a ética de trabalho para realizar essa visão. Ela disse que o segui porque ele tinha a prova de que iria trabalhar bem, e ele tinha uma visão de onde estava indo. Sim, você não estava apenas dormindo no sofá dos seus pais. Você estava trabalhando, estava dedicado, estava comprometido, tinha uma visão para a sua vida, estava desenvolvendo suas habilidades. E então, alguém pode perceber e sentir isso. Você não pode avaliar alguém com base em seu patrimônio líquido. Sim, porque isso é uma medição temporária. Você deve avaliá-los com base em sua visão, em sua ética de trabalho, e na prova de que eles realizam o que dizem. Eles vão realizar isso. É meio que o que beleza e aparência são para os homens nas mulheres. O dinheiro é para as mulheres nos homens. É como se você pudesse ver a pessoa com muito dinheiro e ser muito sedutora e atraente. Essa pessoa pode me sustentar. Mas eles têm bom caráter, bons valores, eles têm bons relacionamentos ou vão ser abusivos de alguma forma porque sentem que têm dinheiro ou poder. Então essa conversa começou com qual é o papel de um homem, qual é o papel de uma mulher. E você sabe que tudo é fluido hoje em dia, e todo mundo pode fazer o que quiser. Mas não, porque as mulheres têm uma necessidade de segurança.
Vamos dizer, ela só o quer pelo dinheiro dele, e ela é uma interesseira. Não espera. Talvez há uma necessidade interna nas mulheres de eu preciso me sentir segura, e parte da segurança é haver um teto sobre minha cabeça e comida na mesa. O que as mulheres têm feito é, eu não quero confiar nele para a segurança, porque ele pode sair pela porta e agora estou abandonada. Então vou sair e conseguir isso eu mesma. Mas não é só sobre eu só quero dinheiro e quero viver uma vida ótima com meus amigos. É uma necessidade que Deus instilou nas mulheres de se sentir seguras, e é o trabalho do homem fornecer essa segurança. E quanto às mulheres que assistem ou ouvem e dizem, eu não quero colocar minha segurança nas mãos de um homem até que ele prove ser confiável. Então, vou sempre criar essa segurança por mim mesma e ter controle da minha própria vida. Em um homem para proporcionar segurança enquanto estou namorando, enquanto estou dando a ele tempo para me provar quem ele é. Sim, esse é o momento. Agora não confie neles, faça-o provar a si mesmo. Por que isso? Porque dinheiro, propaganda para o livro, está tão ligado aos nossos corações e à nossa visão de mundo. E muitos de nós não fizemos o trabalho de desvendar essa conexão entre dinheiro e nosso coração. Então, realmente, não é que eu não confie nesta pessoa com meu dinheiro, é que eu não confio nela com meu coração. Então, por que se casar com a pessoa se você não confia nela com seu coração? Porque nenhum de nós pensa tão profundamente. É tão simples assim. Eu achava que confiava neles com meu coração, mas quando você percebe que na verdade não entreguei minha vida toda a eles, é o fato de que eu não confio no meu coração. E um casamento saudável é construído na confiança. Ninguém está casado há um dia e já confia 100% na pessoa. Leva tempo. Essa é a beleza de construir um relacionamento. O papel que estou ouvindo você dizer é proteger e prover. Existe algum outro papel que o homem deve ter no casamento? O homem é também o visionário da casa. E isso é, você sabe, mais uma vez, muito sensível. Mas é trabalho do homem dizer, aqui é onde eu acredito que nosso casamento, nossa família, nossas finanças, nossos filhos, a educação dos nossos filhos. Este é o caminho que pode seguir ou deveria seguir. E você está se divertindo com problemas. Você vai receber comentários. Mas você encontrará muitas mulheres que precisam guiar a visão e as conversas em seus relacionamentos e em seu casamento. Elas dirão, eu faço isso porque preciso, porque ele não fará. Porque ele não está liderando. Não porque eu quero sim, e muitas mulheres que saem de relacionamentos, elas dirão porque eu tive que deixá-lo e eu fiz isso, sabe? O que é tão engraçado? Há essas coisas naturais dentro de nós que respondemos. Mas então, quando alguém quer escrever em um pedaço de papel e dizer, este é um homem, nós resistimos. Contra muitas mulheres. Algumas talvez eu queira tomar as rédeas e quero liderar em tudo, mas muitas estavam tipo, estou fazendo porque preciso, não porque quero. A Bíblia diz que as esposas devem se submeter ao marido, não ser submissas. Há uma diferença, e algumas mulheres dizem que estão resistindo e fazendo todas essas perguntas porque querem entender completamente. E quando entenderem completamente, vão se dedicar totalmente a isso. Interessante. Vou ser honesto. Sim. Às vezes nossa insegurança não gosta de ser questionada. Eu posso, é verdade. Eu não gosto disso, sabe? Quando eu digo que essa é a minha visão e quando você me questiona, não é legal. Vamos mudar isso para o mundo dos negócios. Se você é um CEO, empreendedor ou líder empresarial e tem algumas pessoas talentosas ao seu redor, elas vão questionar sua visão. E você quer que eles façam furos na planta. Porque eles estão cuidando de você. Sim. Mas se você tem insegurança, você verá isso como rebelião e ataque. E eles estão tentando dividir a empresa ou algo assim. E você verá que um líder inseguro não terá grandes líderes ao seu redor, porque eles não darão a eles espaço para pensar por conta própria. Traga isso de volta para o seu casamento. Às vezes, todos nós temos ego. Qualquer um que diga que não tem ego, está mentindo. Eu senti isso dizendo para minha esposa, ei querida, vamos para lá. E ela dizia bem, e isso, não me questione, sabe? É só como... Então, eu tive que perceber, cara, ela está te questionando porque era uma ideia mal concebida. Sim. E você tinha falhas que nem percebeu. E eu não posso ver toda a pergunta como uma ameaça à minha masculinidade, ou seja lá o que for.
Então, algumas dessas, você sabe que aquela mulher não me seguirá. Não, ela está apenas perguntando para poder estar completamente envolvida. E então, algumas mulheres, algo em seu passado, as ensinou que não podem confiar em mais ninguém. Mas eu e eles estão reagindo através do medo, em vez de através do que seu histórico tem provado, que você pode ser confiável com sim. Então é por isso que namorar a pessoa certa Sim, e tomar a decisão certa antes de dizer sim e não dormir com eles para que seu julgamento não esteja errado. É tão importante porque uma vez que você disse sim, não significa que você não pode desfazer isso, mas a quantidade de danos colaterais é muito, é bastante. Então escolha a pessoa certa. Oi, Romo. A pessoa certa para você. A Bíblia diz que quem encontra uma boa esposa recebe favor do Senhor. Muitas pessoas pensam que diz quem encontra uma esposa recebe favor. Não, não. Há milhares de esposas por aí. Não muitas boas. E não muitos bons também. Para você. Então, leva muito tempo e intencionalidade para encontrar em quem você quer confiar seu futuro. E é a mesma coisa, especialmente quando se trata do mundo bíblico, há toda essa resistência sobre por que tenho que me submeter a um marido. As mulheres odeiam esse versículo. Elas não gostam dessa palavra, certo? Não vou dizer que é fácil, porque nada na vida é fácil, mas não é tão difícil se submeter a um marido que você ama a direção em que ele está indo e gosta da visão e quer fazer parte dessa visão. E as esposas percebem que podem escolher a que visão se submeter. Então escolha bem. Só porque ele é musculoso, tem músculos, mede 1,80 m e tem uma renda de 6 dígitos, ou qualquer outro 6 que você procura, não significa que essa seja a única coisa a escolher. Nesta coisa chamada vida, vivemos com base nas decisões que tomamos. Com certeza, e são decisões importantes. Então, qual é o papel de uma mulher em um casamento? Quando você pensa em casamento, eu dividiria em diferentes aspectos. Tem a família, as finanças, os parentes, a carreira, todas essas outras coisas boas. E eu acho um dos papéis de uma mulher é ser a cuidadora em casa. Não é o único. Nós, homens, também temos que ser cuidadosos. E isso não significa que as mulheres devem ficar em casa com as crianças ou que não devem. Isso é uma decisão específica de cada família. Qualquer um que diz que todo mundo deve fazer isso é simplesmente ingênuo. No entanto, Deus deu às mulheres uma sensibilidade, uma conexão com suas emoções que é muito mais desafiadora para os homens. Isso torna mais fácil para elas criar esse tipo de ambiente acolhedor, seja com ou sem filhos ou qualquer que seja a situação. E quando uma mulher cria isso, é muito mais fácil para um homem entrar nesse contexto. Faz sentido? 100%. Isso é 2. Ouvi um pastor dizer que quando você pensar na palavra submissão, apenas pense no suporte separado à missão. Então, é o trabalho da esposa apoiar a missão, o que em uma fase do casamento pode significar que eu estou aqui trabalhando, ganhando mais dinheiro que meu marido, porque isso apoia a missão da nossa família para esta fase na qual estamos. Uau. Pode significar exatamente o oposto. Pode significar que eu me afaste da minha carreira e esteja em casa com as crianças por um período, porque isso apoia a missão, não que ele tenha, mas que estabelecemos para a nossa família. Então você não pode dizer que as mulheres devem ficar em casa com os filhos, ou que devem estar trabalhando, ou seja lá o que for. Qual é a missão que concordamos mutuamente? Qual é a missão para nossa família? E como eu posso apoiar isso nesta fase? Adoro isso. Eu digo... Isso é meio que usar um termo bíblico, mas a palavra profecia ou profético. Eu acho que um dos papéis de uma mulher em um casamento é ser a voz profética. O que profetizar com a palavra realmente significa encorajar, e um dos papéis de uma mulher é dizer nós conseguimos, podemos fazer isso, podemos realizar isso. Nós, caras, às vezes estamos tão na nossa cabeça e somos nossos piores críticos.
E quero dizer, é um erro pequeno, e em nossa cabeça é a maior coisa do mundo. Você tem a mulher certa ao seu lado, que disse não, você está pensando demais. Não, não, o objetivo ainda pode ser alcançado. Isso dá vida à família e te leva a objetivos que você teria desistido se estivesse sozinho. O que você acha que as pessoas mais lutam para ouvir sobre seus papéis ao entrarem em um casamento? Tanto homens quanto mulheres. Acho que uma das coisas com que tanto homens quanto mulheres lutam no casamento, em particular, é a ideia de que vão perder sua identidade. Eu acho que as mulheres lutam mais com isso, mas vou ser ofuscado. Haverá coisas que quero realizar, mas que não vou conseguir, porque estamos, você sabe, servindo a visão do meu cônjuge nesta fase da vida, ou seja lá o que for. A vida é sobre abrir mão de algo que você quer por algo que você quer mais. O que eu quero? Eu quero estar de férias 12 meses por ano. É isso que eu quero. O que você quer mais? Eu vou construir um legado, eu quero construir grandeza, eu quero causar um impacto. Então sim, vou abrir mão de Cancún por 12 meses no ano, mas o que recebo em troca é maior do que eu abrir mão lá. Esqueça o casamento. Não há relacionamento em que você não precise comprometer e abrir mão de parte do seu sonho. O que faz valer a pena quando eu volto é maior do que qualquer coisa que eu abri mão. Então, garotas, quando vocês se casarem, vão ter que desacelerar um pouco. Porque quando você era solteira, você tomava uma decisão e agia de acordo. Sim, você não tinha ninguém para consultar. E desacelerar para os motoristas é frustrante às vezes, porque é como se eu já tivesse pensado em tudo. Pessoal, vamos lá, mas desacelerar. E tomar essa decisão com alguém que tem um talento, dom e habilidade enormes vai tornar os resultados dessa decisão muito maiores do que seriam se eu estivesse sozinho. Então sim, eu desisti da velocidade com que gosto de passar pela vida, mas a recompensa é que vale a pena. Sim. Então, esse medo de que vou perder uma parte de mim e não vou aliviar esse medo. Você perderá uma parte de si mesmo nesse casamento, mas você perdeu uma parte de si mesmo quando lançou esse negócio. É verdade. Você perdeu parte de si mesma quando teve essas crianças. E essa é a vida. Você está se desenvolvendo. E vale a pena quando vê o objetivo do outro lado. Tenho algumas perguntas finais para você, mas este é um livro poderoso chamado Relationship Roadmap. Step by Step Directions to Finding Your Spouse. E, novamente, a maioria das pessoas está enfrentando dificuldades e desafios nos relacionamentos em sua vida. E isso vai lhe dar as ferramentas para ter mais sucesso. Então, certifique-se de adquirir uma ou mais cópias e dar a um amigo que também possa estar enfrentando dificuldades no relacionamento, como alguém que é casado há 12, quase 13 anos agora, mas também esteve ao redor de muitas pessoas que foram casadas por muito tempo. Você tem ótimos mentores de casamento. E estou presumindo que você já aconselhou muitas pessoas em seus casamentos também. Conforme entro na minha vida de recém-casado, quais seriam 3 conselhos que você me daria que ou você seguiu quando se casou ou gostaria de ter seguido também? Bem, antes de mais nada, parabéns, vamos lá. Tem sido uma jornada divertida e eu vou dar uma guinada séria por um momento, mas tudo bem, isso vai ressoar com muita gente. Minha mãe acabou falecendo em 2013. E eu casei na primeira semana de fevereiro. Ela faleceu na última semana. Então ela faleceu 3 semanas depois de nos casarmos. Ela tinha 54 anos. E você sabe, quando alguém está chegando ao fim de sua vida, a vida ganha perspectiva. E as coisas que importam, importam. E as coisas que você achava que importavam, você percebe neste momento. Então, o melhor conselho que recebi foi da minha mãe. Ela disse, Steven, se eu soubesse que só passaria 34 anos com seu pai... Algumas das coisas sobre as quais eu era dogmática, agora percebo que não importam. Então, em seu casamento, escolha quais batalhas você vai lutar e vou até dizer isso. 3 ou menos. Não tenho muita comida, como eu não vou ceder sobre isso. E então, outras coisas podemos falar, podemos discordar, mas não faça disso, você sabe, a Terceira Guerra Mundial. Você sabe, algumas das coisas bobas que enfrentamos no relacionamento. Meu marido comprou um carro vermelho e eu odeio carros vermelhos, mas no fim do dia, ninguém se importa, sabe? Você dirige o carro por 5 anos, depois pega um azul, não importa. Mas naquele momento, parece o maior problema do mundo.
ou eu não gosto da casa. Isso vai me causar problemas. Minha esposa não gostou da casa que compramos depois que nos casamos. E sim, eu sou um pouco teimoso. Então, sabe, eu perguntei a ela e consegui a permissão dela, mas olhando pra trás, provavelmente meio que a empurrei pra algo que acabamos morando lá por 2 anos e meio. Achávamos que seria a nossa casa pra sempre. Não, você está fora. O trabalho mudou e acabamos. Ela disse mais tarde, cara, isso me ensinou algo, que mesmo quando eu não concordava com sua decisão, não foi uma decisão para a vida toda e não valeu a pena emocionalmente. Então, quanto menos guerras você tiver em um casamento, melhor. O melhor. Sim, e quando você olhar para trás, vai descobrir que não valeu a pena. Não valia a pena lutar ou discutir sobre isso, né? Tá. Essa é a sua primeira dica? Sim. Você tem mais 2? Tenho mais 2. Crie ótimas memórias. Crie ótimas memórias. Um mentor me disse para realizar grandes coisas na vida, mas uma coisa que eu me arrependo é que não aproveitei a jornada. E ele disse que agora que estou chegando ao fim, gostaria de ter parado para celebrar mais ao longo do caminho. Eu acho que isso seria o número 2. E então, eu acho que o terceiro é algo que muitas pessoas não pensam. Casamento, família, qualquer coisa assim. Faça com que seja mais do que apenas sobre vocês. Você usou a palavra propósito. Eu acho que existem propósitos individuais, mas também há um propósito para uma união e para um casamento. E eu acredito que Deus une as pessoas. Mas por que ele fez isso? Não foi apenas para nossa alegria. Não foi apenas para o nosso legado. Então, qual é o impacto que podemos ter como casal? Qual é a bênção que podemos oferecer às pessoas? Algumas das maiores alegrias que você terá na vida vem de abençoar pessoas que não podem te abençoar de volta. E eu acho que em um casamento, se você apenas se dedicasse um tempo para dizer, oi, quem podemos impactar? Que não queremos nada em troca deles. No final da sua vida, uma das suas maiores alegrias será as pessoas que impactamos e descobriremos a alegria que isso nos trouxe. Recebemos muito mais do que jamais demos. Estou ficando arrepiado o tempo todo que você fala sobre isso, porque é outra coisa. Agora que estou pensando, onde percebi que Marta era a pessoa certa. No início do relacionamento, o serviço é uma parte importante da minha vida. Servir, seja lá como isso possa parecer. Pode ser doando para uma causa que realmente me importo, ou apenas impactando a pessoa que vem até mim na rua e diz olá, sendo útil naquele momento de uma maneira pequena ou grande, mas pensando no serviço como parte da minha missão de vida. Sim, sim. E quando percebi que ela também queria fazer uma grande diferença no mundo e que se importava com isso, pensei em como poderíamos, como casal, fazer algo para servir as pessoas. Quer isso nos dê algo ou não? Tipo, como podemos dar? Ou ter um parceiro na minha equipe que quer a mesma missão, foi quando percebi que não vou ser o único pensando em serviço em um relacionamento. Porque isso também é cansativo. Não é só você, mas 2 pessoas se unindo para encontrar um propósito para servir. Seus amigos, sua família ou comunidade, ou o que quer que você possa, é uma coisa bonita. Deixe-me falar sobre minha esposa, Zai, por um instante. Quando digo que esta mulher expandiu meu universo, isso acontecerá com todos. Não acho que Deus coloca todas as habilidades em um único indivíduo. Então todos nós, sejam habilidades interpessoais, seja determinação, todos nós somos deficientes em alguma área. E quando você se casa com alguém cujas forças são suas deficiências. Sou introvertido, adoro relações individuais, multidões me assustam. Você está falando no palco toda semana. O que é surpreendente, porque você não pensaria isso de jeito nenhum. Mas eu digo à igreja, este palco é a minha caixinha. Este é o meu mundo. Minha esposa é, Pessoal, quero vamos sair dizer, juntos. a alma Abraço. da festa. E ela me apresentou a espaços imundos nos quais Steven sozinho nunca teria se aventurado. Agora vice-versa, porque eu sou pastor e tudo isso. Eu vejo multidões. Eu sei como mover multidões.
Minha esposa vê indivíduos. Então, estou pensando na multidão e minha esposa diz: ei, não se esqueça dessa pessoa. Ei, vá mandar mensagem para essa pessoa, ou ligue para essa pessoa, ou qualquer outra coisa. E agora sou capaz de cuidar das pessoas em um nível que está além do meu conjunto de habilidades ou temperamento, por causa do ajudante, palavra bíblica, que Deus me deu e vice-versa. Eu consegui colocar minha esposa na frente de multidões quando ela vê indivíduos. Isso multiplica sua eficácia. Uau, cara! Isso é lindo. Roteiro de relacionamento é o que estamos falando hoje. Um par de perguntas finais para você, mas as pessoas podem te seguir. Onde é o melhor lugar para te seguir nas redes sociais? Para ver seu conteúdo e obter o livro. Stephen R. Chandler em tudo. Então, Stephen R. Chandler. Em todos os Sim. lugares, e ainda tem um PH, e ainda é Stephen. Stephen com PH. Esta é uma pergunta que faço a todos no final. Chama-se As Três Verdades. Imagine um cenário hipotético. Você vive o quanto quiser. Sim. É o seu último dia na Terra. Você tem a idade que quiser, mas tem que apagar as luzes e seguir para o próximo lugar. E você realizou tudo o que queria nesta jornada. Seu roteiro está completo. Você chegou ao destino, servo fiel. E você está refletindo sobre todas as memórias que fez. Sim. Neste cenário hipotético, você não pode deixar nada para trás do que criou. Esta conversa, este livro, tudo o que você compartilhou antes se foi. Sim. Mas você é para deixar 3 lições que você aprendeu. 3 verdades. Quais seriam essas 3 verdades para você? Isso ficou emocionante, isso é importante e foi muito fácil. A primeira coisa é que fui colocado neste mundo por Deus com um propósito e para um propósito, e eu vivo minha vida para cumprir esse propósito. Erro, não foi por acaso, foi intencional pelo meu Criador. Meu segundo pensamento é que as pessoas que me conhecem melhor me respeitam mais. Acho que é fácil para multidões reverenciá-lo porque eles realmente não te conhecem. Quem te conhece mais que eu, quero que me respeite o melhor. E então, acho que a última coisa é que não deixei a dor ou inconveniente me impedir de maximizar minha grandeza. Todo mundo na vida tem a diversidade que você tem que superar. E toda vez que você supera, sempre vale a pena. Mas é tão tentador não o fazer. Isso é lindo. Verdades lindas, cara. Quero reconhecer você, Steven, pois esta é a primeira vez que nos encontramos, mas ouvi falar de você por amigos em comum. Vi seu conteúdo e quero reconhecer sua autenticidade, porque acho que muitas pessoas têm dificuldade em falar sobre algumas dessas coisas de forma totalmente autêntica, assumindo o que acreditam, pois têm medo, como disse, de se meterem em problemas. Mas é lindo ver que você tem vivido sua vida de acordo com os valores em que acredita, que tem servido a você e às comunidades. Sabe, é lindo ver que você tem vivido sua vida com propósito, com valores em que acredita que tem servido a você e às comunidades, multiplicando o fruto desse valor. Sua família, suas comunidades, porque você vive por elas. Eles podem não ser para todo mundo, são para você. E eu reconheço você por essa autenticidade e por compartilhar sua verdade aqui, cara. Eu agradeço. Sou grato por você. O trabalho que você está fazendo é incrível. Última pergunta. Qual é a sua definição de grandeza? É quando eu tive que malhar. A grandeza é maximizar o potencial e os recursos que você tem. Então, tenho que dizer isso. Não é competição com outra pessoa, porque todos nós temos recursos diferentes. Você está em uma corrida contra você mesmo e mais ninguém. Estevão, meu amigo. Obrigado por estar aqui, irmão. Resumo, o motor de foguete Força. mais poderoso do mundo. Matemática. Outro nível de sucesso, responsabilidade. Sim. Todas essas coisas diferentes agora estão amplificadas porque estou sentindo isso o tempo todo, como se eu fosse responsável pelo sustento de muitas pessoas e elas dependessem de mim para se inspirarem e se aproximarem de Deus e todas essas outras coisas. E você começa a sentir essa pressão. O que você faz?